Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria, da Vida de Mestra, e essa é uma série de vídeos de análises de editais. Então, se você tem pretensão de fazer mestrado em Direito, você tem que começar a aprender a analisar o edital. É por isso que eu criei essa série chamada Review de Editais, e hoje nós vamos analisar juntos um edital muito importante. Então, se liga aí! Vamos lá de USP, então, no episódio de hoje da nossa websérie de review de editais, vou analisar um edital extremamente requisitado por vocês. Tem muita gente que me pede para analisar também para doutorado na USP. Então, uma boa notícia, o edital é o mesmo, tá? Então, pode ficar de olho aqui, tanto quem quer mestrado, tanto quem quer doutorado. Então, a gente tem aqui o nosso preâmbulo já, o nosso preâmbulo comum. Esse edital também é para ingresso em 2021, então tá super fresquinho. E nós temos aqui, então, né? A USP mantém o único programa de pós-graduação em Direito, oferecendo mestrado acadêmico e doutorado. Possui 10 áreas de concentração, com 22 sub-áreas. Então, o que seria isso, minha gente? Olha só, a área de concentração seriam essas 10, e essas 22 sub-áreas a gente pode entender que seriam as linhas de pesquisa. Eu já expliquei aqui em posts, aqui não, né? Em posts lá do Instagram e vídeos e tal. Se você ainda não me segue no Instagram, @vida de mestra, eu já expliquei a importância da linha de pesquisa e a importância da gente adequar a nossa pesquisa a esse projeto. Então, aqui a gente já tem delimitado quais são essas linhas de pesquisa de acordo com essa tabela que eles colocaram. Então, olha, direito civil seria a área de concentração, e aqui dentro a gente teria, por exemplo, essa, ó, direito romano e sistemas jurídicos contemporâneos. E por aí vai, tá bom? Então, aqui eles também colocam, olha só, o edital da USP é bem organizado, eles já colocam as normas básicas do PPGD, então é interessante para você que está querendo já abrir esse link também para ficar atento a como esse PPGD funciona. Afinal de contas, se você está querendo ingressar nesse PPGD, você tem que vestir a camisa. E isso tem que transparecer no seu projeto, isso tem que transparecer na sua entrevista. Então, você já tem que começar a entender como funciona esse programa, beleza? Então, olha só, o presente processo seletivo consiste de 3 fases. Olha só, ele já coloca pra gente. Quais são elas? Comprovação de proficiência em língua estrangeira, conhecimentos jurídicos e seleção realizada pelos orientadores. Então, aqui eles já colocam que a FUVEST, que é o que organiza, né, as seleções da USP, ficará encarregada pela aplicação dos exames de língua estrangeira. E olha só quais são as opções: inglês, francês, italiano e alemão. A gente não tem aqui o espanhol. Vocês vão perceber ao longo dessa nossa websérie de análise edital que o espanhol quase nunca é aceito, tá? Então, para quem está pensando aí no doutorado, já tem que pensar em se qualificar em outra língua também. Afinal de contas, o inglês apenas para o doutorado não é suficiente, né? Doutorado precisam de duas. E aí, então, né, continuando, exames de conhecimentos jurídicos, devendo divulgar as informações, etc, etc. Aqui falando do site, onde eles devem acompanhar, falando da coordenação do processo seletivo, e etc, etc, etc. Bom, aqui eles colocam que na inscrição, o candidato deverá indicar as línguas em que possui proficiência atestada. Atestada vai depender do certificado. Então, a gente tem que ver se você já tem algum certificado na língua estrangeira que eles vão validar. Alguns editais já vêm explicando para a gente quais são os certificados que eles aceitam. Por exemplo, TOEFL, por exemplo, IELTS, por exemplo, de algum centro de extensão da federal e por aí vai. Mas a USP, a gente vai ver no edital quais são, né, esses certificados, e se ela não fala expressamente qual que é o certificado, o candidato tem que entrar em contato lá com o programa para saber se o certificado que ele já tem é válido. Por exemplo, ele tem um FCE de Cambridge, será que é válido? Se o edital não fala, o candidato tem que entrar em contato para saber essa informação, tá? Então, eles abrem essa possibilidade aqui de que na inscrição o candidato já pode indicar a língua que possui proficiência atestada, ou seja, através de certificação. Ou então, a língua que pretende realizar prova, né? Poderá se inscrever
nessas provas que eles colocam. Aqui também eles colocam que o candidato deve indicar o nível que pretende concorrer, né? Mestrado, doutorado ou doutorado direto, que é aquele doutorado que a pessoa não faz mestrado, já vai direto para o doutorado. É muito, muito difícil, então eu aconselho seguir o caminho natural do mestrado, tá? E aqui a subárea, né? Área e subárea que pretende concorrer a essa vaga, de acordo com a tabela que eles colocaram acima. Então, não tem muito segredo aqui não, tá? Bom, aqui nas vagas, eles colocam que as vagas para cada área ou subárea eles divulgariam depois. Ah, uma coisa interessante, vamos voltar a retomar um pouquinho, para a gente ver aqui quando que esse edital foi aberto. Vamos lá no final? Ver quando esse edital foi aberto. Esse edital foi aberto em 20 de abril de 2020. Quer dizer, foi aberto não, foi publicado, né? Foi publicado em 20 de abril de 2020. É um edital mais longo do que alguns outros que a gente tem costume de analisar. Vocês vão ver, né, ao longo da websérie, ou então vocês já podem ter assistido o vídeo de outros editais e perceberem que esse edital aqui é mais longo. Se ele é mais longo, a gente tem mais tempo de preparo, o que significa que a seleção pode ser que seja mais rigorosa, porque você teve mais tempo de preparo, então você tem que fazer a sua parte, certo? Mas vamos voltar lá para onde a gente estava, que é aqui, que as vagas serão divulgadas em 12 de outubro. Então, veja, o edital foi publicado lá em abril, mas ele começa realmente a se movimentar em outubro, meses depois. Então, você tem aí um tempo bem interessante. Aqui sobre candidatos estrangeiros, né? Se for o seu caso, você pode ter mais atenção, mas eu não vou me alongar nisso daqui. As fases do processo seletivo, a gente já sabe que são 3 fases. A primeira é a comprovação de proficiência de língua estrangeira, seja já com seu certificado ou seja fazendo a prova deles da FUVEST, que eles falam. Segunda fase, constituída de comprovação de conhecimentos jurídicos em 2 diferentes níveis, né? Um para o mestrado e outro para o doutorado. E a terceira fase é a seleção realizada pelos orientadores do PPGD. Aqui, vamos lá. A comprovação de proficiência em língua estrangeira poderá ocorrer pela instituição que tiver outorgado o título de mestre ou doutor em direito de que seja portador, mediante menção expressa a tal proficiência no histórico escolar do respectivo curso ou diploma exclusivamente. Não serão aceitas declarações dos programas. Então, se você está indo fazer doutorado e você já tem um mestrado e no seu histórico do mestrado está falando que você tem a proficiência, você está liberado. Acho que é difícil isso acontecer aqui para algum de vocês, né? Então, a gente já tem que passar para outra opção. Ó. Pela FUVEST, no exame realizado em 2019. Pela FUVEST, no exame a ser realizado em 2020. Então, de qualquer forma, você vai ter que fazer o exame da FUVEST. Para ingresso no VPGD, no mestrado, é necessária a comprovação de proficiência em uma das línguas. Eu já tinha adiantado isso para vocês. No doutorado, é a comprovação de 2 das línguas. A comprovação de conhecimentos jurídicos poderá ocorrer ou seja, a segunda fase do processo, né? Pela aprovação em exame aplicado pela FUVEST, ou seja, uma prova, ou pela posse de título de mestre ou doutor em direito com validade nacional, obtido em PPGD avaliado pela CAPES com nota 6 nos últimos 2 ciclos de avaliação, a saber quais são eles: Unicinos, PUC Rio Grande do Sul, UFSC, Federal do Paraná, USP, UFMG, PUC Minas, a minha orgulho, e o UNB. Então, olha só que interessante, é a primeira vez que a gente está vendo um edital que substitui a aplicação da prova de conhecimento pela posse do título de mestre, que se você for mestre já em algum desses programas, você está validada ali, né, o seu conhecimento jurídico. Interessante, né? Das inscrições. As inscrições poderão ser feitas do dia 18 de maio ao dia 6 de junho. Gente, olha que loucura as datas desse edital. Ele é publicado em abril, as fases só vão acontecer lá para outubro, mas a inscrição é feita lá em maio. Então, a gente tem que ter muita atenção. Então, se você quer fazer USP, o meu conselho para você é ficar toda semana, né, ou pelo menos a cada 15 dias, atualizando o site deles e ver se saiu esse edital. Porque
a gente fica aqui percebendo que você fica preso no edital ao longo do ano todo, né? Porque ele é publicado numa época, a inscrição é noutra época e as provas são realizadas em outra época. Então, para a gente não dar bobeira e acabar perdendo prazo, eu te aconselho, se você quer USP, de ficar sempre, sempre olhando o site deles. Beleza? No ato da inscrição, os candidatos devem preencher os campos com dados pessoais e link para acesso ao currículo Lattes. Já falei e repito, se você não tem Lattes, ele é a sua rede social acadêmica. Você tem que providenciar um currículo Lattes agora mesmo, tá? Terminando esse vídeo, você já vai lá na plataforma Lattes, se cadastra e atualiza. Além de anexar o formulário online, os arquivos em formato PDF com os documentos RG, diploma, aprovação da prova de línguas, e blá blá blá, né? Nada muito além do que a gente já sabe. É dever do candidato certificar-se de que todos os documentos estão de acordo, né? Durante o processo seletivo, os candidatos deverão recolher 2 taxas, sendo gerados boleto, não pagamento gerará o cancelamento da inscrição, não haverá devolução, e por aí vai. Aqui temos algumas outras regrinhas, né, de CPF, candidato estrangeiro, pagamento da taxa, que depois das inscrições é possível alterar a opção de língua, coisas burocráticas que, obviamente, você, quando for fazer o processo, não pode ter preguiça de ler. Mas eu estou aqui, né, fazendo uma análise dos pontos chaves. Questão de pessoa com deficiência, se for o seu caso, também vai ter aqui escrito para você quais são as regras, quais são as questões que você deve comprovar. E aí, nós temos aqui também algumas outras regras de local de prova, etc e tal. Temos aqui a seção falando da redução de taxa de inscrição. Normalmente, as taxas de faculdades que são públicas são um pouquinho mais caras, então você tem que comprovar uma baixa renda, uma necessidade na hora de pedir essa isenção. Então, se for o seu caso também, você vai dar uma olhada detalhada nessa parte aí do edital. Certo? Aqui é bem grande porque eles são bem rigorosos, tem renda da família, questão de FGTS, bom, enfim. Aqui nós temos os valores das taxas, taxa de exame de proficiência, olha só, um exame seria R$ 200, 2 exames R$ 300, 3 exames R$ 400. A taxa para o exame de conhecimentos jurídicos, ou seja, a segunda fase da prova, né, de conhecimento será de R$ 219. Então, você percebe aí que é um processo um pouquinho mais caro também. Bom, aqui nós temos a tabela com o cronograma das provas de línguas, afinal de contas é uma etapa, é a primeira etapa, então também é importante o candidato ter atenção a isso, bem como ao local de prova, bem como a duração dessa prova. Não vou entrar aqui em detalhes sobre a prova de línguas, porque já tem inclusive um vídeo lá no meu IGTV no Instagram que uma professora de línguas especialista em provas de proficiência gravou com dicas e macetes para vocês fazerem essa prova. Então, não vou gastar meu tempo aqui com vocês falando disso, certo? Mas é importante você saber. Aqui nós temos, então, os dispositivos da segunda fase, que é o quê? Os conhecimentos jurídicos, né? Uma prova de conhecimentos jurídicos. Aí aqui a gente tem as informações dessa prova. Vamos ver se eles falam o que é que eles vão perguntar nessa prova. Bom, eles já escrevem aqui para a gente. Ó, o exame de conhecimentos jurídicos consistirá em uma ou duas dissertações com subdivisões ou não que demonstrem maturidade acadêmica, capacidade crítica e domínio da bibliografia indicada em edital, com base em questões ou problemas que serão divulgados no momento da aplicação. Então, pessoal, olha só. Essa prova de conhecimentos técnicos, ela vai avaliar se o candidato tem esse perfil e essa maturidade acadêmica de concatenar as ideias, de formular os textos, de ter um pensamento crítico, vai analisar também se o candidato estudou as bibliografias indicadas, se o candidato conseguiu transportar o que ele estudou nos textos das bibliografias indicadas para as respostas, e eles colocam aqui que pode ser com base em questões ou problemas, né? Então, é basicamente uma prova mesmo.
Então, aqui eles colocam, né, que para a preparação deste exame será indicada bibliografia específica a ser divulgada no dia 25 de maio. Olha só, gente, a prova, ela é feita em, aqui o dia, em 2 de agosto. E em 25 de maio, eles já colocam a bibliografia. Isso aqui não é comum de se ver, né? O comum da gente ver é ali pouco tempo para estudar a bibliografia. É um mês e meio da abertura do edital, e aí logo já vai acontecer as provas. Já vão acontecer as provas. Esse edital da USP ele é todo diferente. Como eu disse para vocês, ele te preenche aí o ano todo. Então você já tem no final de maio as bibliografias indicadas e ó, final de maio, junho, julho, para fazer a prova em agosto. É bastante tempo para estudar, então tem que caprichar na preparação. Então, eles colocam aqui, né, as questões de pontuação também dos examinadores, a nota mínima para aprovação é 7. E a aprovação no exame de conhecimentos não garante a habilitação para a terceira fase do processo seletivo, que é a análise lá dos doutores, tendo em vista o disposto no item 9.9. Qual é o item 9.9? É o de baixo. Dentre os candidatos aprovados no exame, serão habilitados para a fase final do processo seletivo, realizada pelos orientadores do PPGD, concorrendo ainda com os candidatos que, nos termos do item 4.3.b, sejam dispensados da segunda fase, candidatos em número correspondente a 3 vezes o número de vagas indicados em conformidade com o item 2.1. Número esse calculado por sub-área de concentração ou por área, quando não houver subdivisão. Então, percebam aqui que o edital coloca também uma limitação de vagas, tá? Então, é importante vocês manterem aí as expectativas dentro de uma razoabilidade também, para entender que o processo não depende só de você. Da terceira fase, então, a terceira fase vai publicar em 12 de outubro. Olha só, esse edital que começou lá em abril, em 12 de outubro, edital com o número de vagas ofertadas por cada orientador. E aí, os candidatos habilitados, né, eles vão indicar o orientador selecionado para análise do projeto de pesquisa. Então, nesse momento, ó, vai ocorrer a anexação do projeto de pesquisa no formato PDF. Olha só, gente, então que maluquice, né? Olha isso. O edital já começou, você já fez prova de língua, você já fez a prova escrita e agora é que você vai fazer o upload do seu projeto. Então, olha só, na verdade, a gente tem 3 fases, mas são 4, né? Porque no final das contas você vai ter que colocar o seu projeto de pesquisa. A gente começa esse edital achando que não tem projeto, mas tem. A parte boa é que você só de fato vai ter que fazer essa seleção se já tiver passado antes. Então, menos expectativa, né? Menos ansiedade, né? Se você não passou, então bola para frente. Mas se você passou, aí sim você vai ter que colocar lá o seu projeto de pesquisa. Outra parte boa disso é que você começou a se preparar lá em abril, maio, e você só vai colocar o projeto de pesquisa agora aqui, ó, final de outubro até novembro. Então, olha só que tem passo para você fazer o seu projeto de pesquisa e que tem passo para você conhecer a sua audiência, aquela técnica que eu te conto que é totalmente necessária para você fazer um projeto que se adeque ao programa, né? Então, olha só, muito diferente e, ao meu ver, aqui é uma vantagem para o candidato, beleza? O projeto de pesquisa deve necessariamente enquadrar-se em uma da linha de pesquisa, óbvio, que esteja vinculado ao orientador pretendido. O orientador pretendido deverá figurar entre aqueles vinculados à sub-área de concentração. Óbvio também, você quer um orientador que está lá em penal porque você gosta dele, mas seu projeto de direito tributário, o que vai ter a ver, né? Então, olha só, a USP vai publicar um edital com informações sobre os procedimentos que os orientadores adotarão para sua seleção. E quais são esses procedimentos? Quais podem ser? Análise do projeto em entrevista com os candidatos, análise do projeto em entrevista com alguns candidatos. Muito peculiar, não é mesmo? E aí,
Aqui tem algumas questões de datas, né, de publicações, de resultados, de vagas remanescentes e tudo mais. E aí chega aqui ao final desse edital, a gente tem um belo cronograma que eu aconselho você a imprimir. O edital que traz para a gente no final um cronograma, né, é para a gente seguir, é para a gente estar atenta, é para a gente ir riscando cada etapa cumprida. Não vamos perder essa mão beijada aqui que o edital está te dando, né? Mastigando cada fase para você nessa tabela, certo? Aqui tem as disposições sobre os recursos, as disposições finais e eu acredito que nós temos aqui a maior parte das informações necessárias e relevantes desse edital da USP. Eu quero mostrar para vocês aqui a bibliografia, né? Vocês se lembram que eles colocam lá que a prova de conhecimentos técnicos específicos, ela vai seguir uma bibliografia que eles vão indicar. Como esse edital aqui já terminou, a gente consegue ter acesso a essas bibliografias, e não é pouca coisa não. Olha só, subárea Direito Civil. Olha só o tanto de bibliografia, gente. Muita coisa, né? Ainda bem que tem muito tempo para estudar, né? Vamos pegar aqui outra área, né? A subárea, História do Direito. Temos aqui. Muita coisa, né? Um pouco menos que o anterior, mas ainda assim muita coisa. Bom, comercial, aqui também. Direito comercial. Um pouco menos, mas não deixa de ser pouco. Então, importante demais que vocês tenham uma organização e um planejamento rigoroso para conseguir cumprir as leituras aqui estipuladas por eles, tá bom? Essa foi a análise do edital USP, um edital super requisitado por vocês. Espero que gostem, espero que tenha sido útil. Aproveita para mim, deixa aí um like, inscreva no canal, um comentário, seja lá o que for para eu saber o que você tá achando, tá bom? Beijo!